Olá, viva. Olá, bem, obrigado. Viva. Ok, entramos em 15 segundos. Uhum. Tenho aqui a contagem decrescente e o aviso, cá está ele. Vamos fazer um pequeno compasso de espera, já estamos live. Vamos fazer um pequeno compasso esperando que se juntem mais algumas pessoas, que passem o foyer e virem à esquerda para a sala. Vamos a isto. Bem-vindos de novo, obrigado pela vossa presença. Vamos avançar para a última apresentação do dia e com a qual iremos terminar o primeiro dia destas primeiras Jornadas Nacionais da da Associação Portuguesa contra a Leucemia. Para nos falar um pouco sobre justamente a APCL, temos connosco Carlos Horta Costa, economista. Dedicou 40 anos da sua vida profissional à gestão de empresas. Passou pelos CTT, onde foi diretor-geral, pela Marconi, pelo Grupo Portugal Telecom, pela SAD do Sporting, Simigest e Semapa. É consultor de várias empresas e, desde 2020, quando foi fundada, é também administrador da Associação... Não é 2020? 2002? Enganei-me aqui. É também administrador da Associação Portuguesa contra a Leucemia, de que é vice-presidente desde 2010. Não é só, e este só não é pouco, um gestor de uma associação de apoio a doentes e suas famílias. É alguém que sabe o que é a doença. Diagnosticado com uma leucemia mieloide crónica em 1992, foi transplantado em 1993. Sabe do que se fala quando se fala em tratamentos, internamentos e medicamentos e adaptação a uma nova realidade. Boa tarde, Dr. Carlos Horta Costa. Bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, audiência. Paulo, eu não sei o que é que prefere, se eu faço já o resumo do nosso dia, se faço primeiro a apresentação da APCL. Eu diria que a apresentação da APCL e depois fechávamos com o resumo do dia e depois eu fazia o lançamento para o dia seguinte. Muito bem, então vou pôr aqui a minha apresentação. E até podíamos, se concordar, fazia a apresentação da APCL e depois conversávamos um pouco na sequência da qual fazia então esse pequeno resumo do dia, se concordar. Muito bem, sim senhora. Então vamos a isto. A APCL, tal como o Paulo disse, foi fundada em 2002 e por quem? Por doentes e médicos do IPO, aliás eu diria mais ex-doentes e médicos do IPO. O objetivo principal desta nossa associação é a consciencialização e mobilização social para estas doenças do sangue, na altura mais leucemia, porque a maior parte dos ex-doentes vinham dessa doença, mais tarde evoluímos para as outras patologias. Em termos históricos, foi atribuída à Instituição de Utilidade Pública em 2003 e passou aí a uma IPSS em 2011. Como missão, é assim uma frase complicada, mas é muito simples. Contribuir a nível nacional para a eficácia do tratamento das leucemias e outras neoplasias hematológicas afins, apoiando as famílias, doentes e doentes mais necessitados. Portanto, leucemias e doenças hematológicas, apoiar famílias e doentes. É a nossa missão e é daí que depois nascem os objetivos e as atividades que desenvolvemos. Como visão, promover o conhecimento e o desenvolvimento no campo das doenças oncológicas do sangue, nomeadamente da leucemia, promovendo a prevenção, tratamento e a investigação clínica. Volto a referir, nesta visão foi tida em conta em 2002, no entanto nós hoje em dia, como poderemos ver pelas jornadas que estamos a ter, evoluímos também para as linfomas e para os mielomas. As nossas áreas de atuação são várias e começámos por dar uma grande ênfase ao registradores de medula óssea. Porquê? Porque o registrador português é um registro basicamente residual, tinha cerca de 1.600 dados e obviamente não servia para grande coisa. Fruto de um investimento forte da APCL, tal como o professor Manuel Cassis disse logo na abertura, conseguimos, em conjugação com o CEDAS, lançar uma grande campanha, e não só de sensibilização, como
para que as pessoas fossem ser dadores, pelo menos serem tipados, e nós, passado cerca de 10 anos, atingimos um limiar bastante confortável, cerca de 400 mil dadores, o registro com 400 mil dadores, ou seja, penso que é o segundo registro maior da Europa e o terceiro maior do mundo, obviamente estamos a falar em termos relativos. A partir desse momento, o esforço que a APCL tem feito neste registro é basicamente residual, só no fundo a pedido ou do IPST, Instituto Português do Sangue e da Transplantação, pois, segundo eles, que são quem manda neste registro, já não vale a pena fazer tanto esforço, porque até volta e meia aparecem casos mediáticos que fazem com que as pessoas adiram esta situação. Outra área de atuação é o apoio à investigação científica. Nós, desde 2003, atribuímos 24 bolsas de investigação, com um valor da ordem dos 680 mil euros, e ainda agora, nesta semana, na segunda-feira, tivemos a atribuição de uma bolsa lá na sede da APCL, obviamente com pouca gente, porque não podemos estar nesta fase do Covid, e é uma atividade que desenvolvemos com regularidade. Todas estas bolsas, este valor que está aqui, que é um valor significativo, obviamente é financiado por empresas privadas, quer sejam elas do setor da indústria farmacêutica ou outras que não têm nada a ver com a atividade. Vamos ver outra área de atuação. Eu vou já agora só dar aqui alguns exemplos de algumas bolsas de investigação que atribuímos. Leucemia linfocítica aguda, mieloma múltiplo, neoplasias B, células maduras, etc. Portanto, uma aqui, esta das neoplasias B de 2018, mieloma múltiplo e a leucemia linfocítica aguda já mais recente. Esta última foi a que eu referi há pouco, que foi atribuída na passada segunda-feira. Outra área de atuação, apoio social a doentes e famílias. Nós, desde o início, que atribuímos apoio social a cerca de 425 famílias e apoiámos com cerca de 162 mil euros. E até criámos aqui uma designação que é o chamado APCL Cares, que é apoio social a doentes e famílias. Tem sido muito importante, sobretudo nestes últimos tempos, eu diria há meses para cá, a princípio do ano, da situação que nós estamos a viver. Nós tínhamos um orçamento determinado para apoio nesta área, orçamento que ao fim de 3 meses foi ultrapassado, e tivemos que recorrer a uma campanha de sensibilização junto de empresas para nos financiarem de forma a poder ocorrer mais situações. Felizmente conseguimos, as pessoas têm as empresas e obviamente as pessoas... Peço desculpa do interromper. Não está a partilhar a sua tela. Não estou. Agora, não. Pronto. E entretanto agora dei conta disso e chamaram-me a atenção também para isso, porque entretanto percebi pela cadência das suas palavras que... Sim. Espera aí. Estaria a falar de uma apresentação... Não está visível? Não. Então vamos lá ver. Agora sim. Agora está. Agora está. Agora está, mas não está para mim. Mas espera, agora está uma partilha, mas do Zoom. Portanto, há de ser aí um outro documento. Pronto. Estamos aqui, não é? Ele há de lhe perguntar qual é o ecrã que quer partilhar. Não, peço desculpa, nós treinámos isto, mas... Se quiser, eu tenho aqui e podemos tentar. Cá está ele. Muito bem, aqui está. Então, querem que eu volte a repetir? Eu posso fazê-lo de uma forma muito rápida. Sim, então se calhar se fizer favor. Pronto, data da fundação 2002, ex-doentes e médicos do IPO, objetivo principal consciencialização e mobilização social para esta causa. Foi-nos atribuída a utilidade pública em 2003 e IPSS em 2011. A nossa missão, contribuir a nível nacional para a eficácia do tratamento das leucemias e outras neoplasias hematológicas afins.
apoiando as famílias e doentes mais necessitados. Portanto, apoiar a eficácia no tratamento das leucemias e outras neoplasias e apoiar doentes e famílias. A nossa visão é promover o conhecimento e o desenvolvimento no campo das doenças oncológicas do sangue, nomeadamente da leucemia, promovendo a prevenção, tratamento e investigação científica. Em termos de áreas de atuação, começámos, como eu disse há pouco, no registro de dores, que era muito incipiente quando nós iniciámos a associação, em 2002, tinha cerca de 1.600 registros, o que não servia para grande coisa, e fruto de um forte investimento da parte da associação, financiado pela sociedade civil, como é óbvio, e do CEDAS, do Instituto Português de Sangue e Transplantação, ao fim de cerca de 10 anos, atingimos um valor dos cerca de 400 e qualquer coisa mil dadores, sendo hoje o segundo maior registro da Europa e o terceiro maior do mundo em termos relativos, como é óbvio. Outra área de atuação, apoio à investigação científica, atribuímos desde 2003 24 bolsas com um valor de cerca de 680 mil euros. Como eu referi há pouco, ainda segunda-feira atribuímos uma bolsa na sede da associação e todo este financiamento obviamente vem também da sociedade civil, quer ele da parte da indústria, quer de empresas que não tenham nada a ver com estas causas. Só para dar alguns exemplos, este aqui, o da leucemia linfocítica aguda, foi o tal que atribuímos na passada segunda-feira. O ano passado, por exemplo, tivemos aqui este do mieloma múltiplo e em 2018, foi as candidaturas abertas em 2018, mas foi atribuído em 2019, das neoplasias B, células maduras. Apoio social a doentes e famílias, outra área de atuação. Nós, desde o início, que apoiámos cerca de 425 famílias, representando cerca de 162 mil euros de valor atribuído. Tem sido uma procura constante. Nós, desde o princípio de março, fruto da pandemia que estamos a viver, temos sido bastante procurados e o nosso orçamento, como eu referi, já foi rapidamente esgotado. Tivemos que recorrer à sociedade civil para nos financiar, para apoiar mais famílias. Felizmente conseguimos e a cadeia com que nos aparecem estes pedidos tem sido constante, mas estamos cá para apoiar. Nesse aspecto até criámos aqui uma terminologia, enfim, um logo e uma forma das pessoas entenderem o que é isto, que é a PCL Cares, PCL Toma Cuidado, que é no fundo apoio social a doentes e familiares. Outra área de atuação, falámos hoje muito aqui disto, aliás este não é bem um seminário, é uma jornada, mas insere-se aqui nesta área de atuação, sobre workshops, fizemos mais de 20 ao longo deste tempo, e vou dar alguns exemplos. Maquilhagem, as pessoas podem dizer, mas maquilhagem é que propósito? Porque quando as pessoas têm tratamentos de quimioterapia, nem sempre ficam no melhor estado de aparência. Já vimos isso também aqui há pouco, na parte da doutora Ana Karina Resina. Portanto, com o apoio de uma empresa nesta área, damos a essa empresa conselhos de como as pessoas melhorarem a sua aparência, como se devem apresentar, etc. Direitos do doente e cuidador, também temos workshops nesta área. São pequenos grupos de doentes que se juntam, basicamente lá na sede da associação, convidando alguém que domine esta área e que lhes possa explicar e tirar dúvidas. E aí a doutora Luísa Almeida fez uma exposição fantástica e vai-nos poder ajudar, por certo. E também de nutrição, foi este último painel que tivemos, em que a nossa nutricionista, a doutora Diana Alexandre, é uma das nossas apoiantes. Só dar aqui alguns exemplos. Tivemos aqui, como podem ver, truques de maquilhagem, um workshop, neste caso no ano passado, culinária em doentes hemato-oncológicos, cá está a doutora Diana Alexandre e a doutora Inês Correia, e depois temos o nosso chefe Pedro Sommer. Isto funciona uma parte teórica, como vemos aqui, depois uma parte prática, onde se cozinha, quem quiser põe a mão na massa e, no fim, terminamos comendo aquilo que foi preparado, dentro, obviamente, das regras que foram definidas. E voltando aqui às jornadas virtuais e o webinar que também tivemos na passada terça-feira, penso que foi terça-feira,
E isto são exemplos de workshops e seminários que fazemos. Grupos de doentes, também falámos hoje durante o dia de grupos de doentes, quer para a sua formação e literacia. Os doentes por vezes estão pouco informados, não estou a referir-me a pessoas que aqui tiveram, mas há muita gente, muitos doentes que têm pouca formação, e os seus cuidadores também, e precisam de que sejam explicados. Nomeadamente, é bom quando eles, isto passando ao seguinte, a troca de experiências, quando eles se juntam lá na associação, ou no outro lado, mas têm sido lá, e por patologia, sei lá, doentes com linfoma de Hodgkin, ou linfoma de leucemia mieloide aguda, e só com doentes e um responsável pela condução dessa reunião, que geralmente é um ex-doente, e que falam como entendem, do que querem. O que é que já tiveste, como é que tiveste, como é que resolveste, como é que podemos ultrapassar, etc. Isto é muito vivo e é muito rico. Peço desculpa se houver algum médico ou enfermeiro que me esteja, ou algum enfermeiro que me esteja a ouvir, mas não fazem parte destes grupos, porque é para eles estarem à vontade e falarem abertamente uns com os outros. Dentro destes grupos, como vemos aqui, temos doentes ou ex-doentes e, lá está, aqui também um grupo de enfermeiros, mas que fazem parte de outros grupos que nós também trabalhamos, e neste caso estão aqui a promover o Rock in Law. O que é isto do Rock in Law? Foi uma candidatura que a Associação fez a um espetáculo que os advogados fazem, os escritórios de advogados fazem todos os anos, e que depois a verba angariada de um espetáculo que acontece, neste caso foi ao fim de 10 anos, é atribuída a uma determinada associação. Calhou-nos em 2018 sermos nós e recorremos, no fundo, a estes nossos participantes para nos apoiarem na divulgação deste evento, que é muito importante para nós. Outras ajudas a doentes, cedência de material informático, computadores, isto não somos nós que vamos comprar para poder ceder. Há empresas de material informático que, volta e meia, ou porque já estão fora daquele prazo que eles consideram importante, ou que já estão amortizados, ou seja, como for, que nos cedem e nós atribuímos a doentes que sintam essa necessidade. Atribuição de cabazes de alimentos. Tivemos este ano, eu penso que antes do verão, ali por volta do mês de junho, julho, uma campanha que atribuímos uma série de cabazes de alimentos, completando com aquela parte financeira. Não é só financeira, é preciso também cuidar de atribuir alimentos, porque a parte financeira, a gente, não somos nós que os gerimos, é o doente que o faz, ou o seu cuidador. E também ajudas no esclarecimento de questões relacionadas com o universo da doença. Eu falava há pouco na parte da literacia e na formação, mas todos os dias, ou quase todos os dias, nos surgem telefonemas ou mails para a sede da associação perguntar o que é isto, como é que eu faço, como é que não faço, que podem-me ajudar, para onde é que eu vou, para onde é que eu entro, etc. Campanhas de informação e sensibilização para as diversas patologias. Coincide muito neste mês de setembro, que é o mês para a sensibilização dos cancros de sangue, nomeadamente no dia 22 do mês de setembro, que é a leucemia mieloide crónica, e do dia 15 de setembro, que agora já não lembro de que é. Penso que é de linfoma. E que é uma forma de chamar a atenção para as pessoas que isto são doenças que precisam de ter um determinado rastreio. As pessoas não podem estar a olhar, não podem passar a vida sem fazer os seus diagnósticos médicos, porque pode-lhes acontecer que seja tarde demais, ou pelo menos não seja tão bom quanto fosse diagnosticado mais cedo. Campanhas também para a doação de sangue e, obviamente, para a doação de medula. Dizia um artigo de um semanário na semana passada que ainda um hematologista do IPO do Porto, que ainda nos faltam dadores de medula. Só para mostrar alguns exemplos, temos aqui algumas campanhas que fizemos. Esta aqui, o doar, eu sou compatível, no dia 15 de setembro, Dia Mundial do Dador de Medula Óssea, afinal, dia 15 de setembro é esse. E esta questão está no ar ainda, que é setembro, porque é o mês da sensibilização dos cancros de sangue. Vamos tornar visíveis os cancros de sangue.
E é importante que sim, porque ele está cá, pode não estar visível, está geralmente invisível. E, portanto, temos que o atacar, temos que, quanto mais cedo melhor, e não estamos distraídos. Fazer uma análise é algo que demora uns segundos, uns minutos, uma vez por ano, não custa nada, é preciso as pessoas estarem sensibilizadas e a correr e fazer isto. Finalmente, o último projeto que temos em carteira, enfim, tem sido um projeto longo, mas que nos vai orgulhar muito no futuro. É a Casa Porto Seguro. O que é isto, a Casa Porto Seguro? É uma casa para acolher doentes e familiares financeiramente carenciados. Ou seja, nós vemos hoje em dia doentes, ou mesmo os seus familiares, mas basicamente doentes, que andam para trás e para a frente, porque nós temos 3 centros de transplantação em Portugal, Lisboa, Porto e Coimbra, e os doentes não estão propriamente todos na área de Lisboa, de Porto ou de Coimbra. Vêm de todo o lado, vêm das regiões autónomas, até dos países de expressão portuguesa. E precisam ter um sítio onde ficar quando estão em tratamento ou após o tratamento já na fase depois de remissão. E precisam ter um espaço, geralmente o que lhes é proposto é ficarem, quando não têm familiares que possam recorrer, ficarem em pensões e almoçarem e jantar, terem as suas refeições nos hospitais. Sabemos que hoje em dia está a ser difícil, mas é isso que lhes é oferecido. Ora bem, desde o início da associação que nós quisemos ter um espaço para acolher estes doentes e os seus familiares. Foi difícil, porque primeiro nós tínhamos que acolher o nosso primeiro objetivo de aumentar o registro de dores de medula óssea, e que nos levou uma grande fatia do nosso financiamento, e portanto na altura não tínhamos dinheiro para ir a este objetivo. E mais tarde, quando eu disse que já tínhamos o registrador, já estava num nível que já não nos era solicitado financiamento, pusemos em prática este objetivo. Aqui há cerca de 3 anos e qualquer coisa, conseguimos que a Câmara nos arranjasse um pequeno prédio perto do IPO e de Santa Maria, como podemos ver aqui. Ele está a 5 minutos a pé tanto do IPO, e eu diria a 1/4 de hora do Hospital Santa Maria. O prédio é este que podemos ver, não está em grandes condições, ele está bastante degradado, e nestes 3 anos o que é que fizemos? Fizemos os projetos todos, da arquitetura, das especialidades, seja do que for. O projeto hoje em dia está na sua fase perfeitamente final na Câmara de Lisboa, apenas aguardamos o que nos seja concedido o alvará para iniciar a obra. Aquilo era o anterior, este é o projeto que nós gostaríamos de fazer, numa casa muito light, como hoje em dia se diz, muito leve, muito clara, para que as pessoas se sintam bem. Vai ser ter uma zona social, é um rechão primeiro e segundo andar, um rechão é uma zona social, uma casa de jantar, uma zona de estar, uma cozinha comunitária, cada um cozinhará as suas coisas, com, obviamente, espaço para o fazer, e depois terá 8 quartos, cada quarto com a sua casa de banho, e quartos duplos, que é para o doente, ou que se quiser ter um familiar ou um seu cuidador, poder ocupar. Porquê? Porque cada quarto com a sua casa de banho, porque é um requisito para que não haja contaminação. Como é que estamos em termos de datas? Estamos a aguardar o alvará, como eu referi. Gostaríamos muito que a obra se iniciasse em outubro de 2020, mas o ano passado achava que era em setembro de 2019, não foi, e no caso dela avançar agora em outubro de 2020, a sua conclusão é num ano, em 2021, outubro, estaremos a inaugurar a casa. Aqui ficam os nossos contactos. Agradeço esta vossa participação nesta pequena apresentação da associação. É preciso ver que a APCL está cá para servir e ajudar pacientes e seus cuidadores, não estamos cá para fazer mais nada, e portanto o que eu lhes pedi era que nos usem, venham ter connosco, se quiserem ser sócios tanto melhor, mas procurem-nos, porque como viram, as vossas preocupações e as perguntas ao longo deste dia têm muito a ver com o que nós fazemos, portanto nada como vir ter connosco. Muito obrigado.
Obrigado, Carlos, pela sua apresentação e pela apresentação do trabalho que a APCL leva a cabo. Obrigado à APCL. Eu gostava de lhe colocar duas ou três questões antes de passarmos a este wrap-up das jornadas, sobre aquilo de que falou e da apresentação que fez sobre a APCL. As bolsas de investigação científica que foram financiadas através da APCL, portanto, financiadas por empresas privadas, mas com o cunho científico da APCL na seleção dos projetos. Depois a APCL faz o acompanhamento desses projetos e da fase em que estão e de como as coisas estão a correr para esses investigadores e para esses projetos. Exatamente, faz. Obrigado pela pergunta. Cada bolsa tem um júri. O júri não só faz a seleção das várias candidaturas. Primeiro, a bolsa é negociada, entre aspas, entre a associação e quem nos financia. Depois é feito o anúncio da bolsa, quer no nosso site, quer no site da SPH, da Sociedade Portuguesa de Hematologia, que faz sempre parte na atribuição destas bolsas, e depois esse júri é que vai analisar as propostas. Depois de analisadas as propostas, decide quem é o vencedor, e a partir daí o vencedor, que geralmente é uma equipa de vencedores, é obrigado a determinado tipo de passos, nomeadamente fazer os working papers, à medida que vai evoluindo, tem milestones, ou seja, nesta data, ao passado X tempo, tem que dizer o que é que já fez, o que não fez, e finalmente fazer o seu relatório final da bolsa, e que depois o júri também irá analisar e ver como é que também, se calhar, qual é a aplicabilidade. Claro. Há quanto tempo, já atribuíram até à data 24 bolsas, há quanto tempo é que elas são atribuídas? Desde 2003. E, portanto, Portanto, há 17 anos. Há 17 anos. Portanto, em 17 anos, alguns daqueles projetos já estão implementados e já se vê o resultado deles. Outros, se calhar, poderão não ter tido o desfecho que se pretendia. Mas alguns já estão implementados em prática clínica ou em investigação laboratorial? Ou... Eu confesso que essa pergunta me deixa um bocado embaraçado. É uma questão muito técnica, sim. Eu devia fazer esta questão ao Dr. Manuel Abcacis, porque enfim, é o especialista maior nesta questão. Não o queria deixar, não o queria lançar para terreno, que naturalmente nós sabemos que não é o seu. Mas há uma outra questão que eu gostava de lhe colocar, que falou aí e que eu acho que é particularmente importante, que é a questão do apoio social a doentes e famílias. E das 425 famílias que até agora já beneficiaram desse apoio social. Como é que alguém que nos esteja a ver, ou no Passa Palavra, como é que as famílias se podem candidatar a esse e podem requerer esse apoio? Ora bem, Paulo, excelente pergunta, porque dentro dos vários sítios para onde podem vir esses pedidos, há uma grande disparidade. Há hospitais que recorrem muito, há outros que não recorrem quase nada, e portanto, nós temos tido também uma necessidade de olear estes canais. Isto pode vir por duas vias, sendo que depois nós funilamos numa. Ou vem-nos bater à porta, ou vem através dos hospitais. Se nos vêm bater à porta, nós mandamos para o hospital a que o doente está a ser seguido. E aí temos uma mecânica perfeitamente estabilizada, desde sempre, que é com a intervenção dos assistentes sociais que vão fazer toda a pesquisa, se a pessoa precisa, se não precisa, dê para cá as suas faturas de eletricidade, gás, etc., de telefones, por aí fora, o seu IRS para ver se sempre são carenciados ou não. Portanto, há aqui um filtro grande feito pelos assistentes sociais dos hospitais. E são eles que nos recomendam à associação, este doente deve ser apoiado e deve ser apoiado neste valor e por X tempo, 3 meses, 6 meses, seja o que for. Passado esse tempo, depois é reavaliada a situação e, se for caso disso, cá estamos outra vez. A associação nunca atribui diretamente.
Ou seja, há sempre um crivo de profissionais, como a doutora Luísa Almeida, que tivemos a oportunidade de ouvir esta tarde, que faz essa Triagem. ponte. Muito bem, essa triagem. Uma última questão. A Casa Porto Seguro será, passo a comparação naturalmente, funcionará um pouco à semelhança daquilo que nós conhecemos, e é talvez o exemplo mais mediático, da Casa Ronald McDonald, Sim. para apoio neste caso, sobretudo a crianças e suas famílias, mas agora virado para as neoplasias do sangue, para doentes. Exatamente. Não vamos inventar a roda, que não vale a pena, não é? Portanto, Sim, nós sim, sim. basearmos o nosso modelo em basicamente três exemplos. O caso que falou, de Ronald McDonald, da Acreditar, Sim. também para jovens, e finalmente nas casas da AIL, da Associação Italiana também de Leucemias e Linfomas, porque esta associação porque se nos aproximou e nós quisemos ir ver como é que funcionava na prática. Eles têm muita experiência em cada cidade, não digo em cada cidade italiana, mas em muitas cidades italianas há casas destas, portanto, lá está, não inventar a roda, partir para algo que já tivéssemos visto, por forma a tornar mais prático esta situação. Agora, isto vai em todos os aspectos, por exemplo, o regulamento que estamos a elaborar para as pessoas, os check-ins, os check-outs, como é que se pode fazer, o que quiser fazer, etc., quem lá está dentro, também vai ser baseado no que já existe. Pronto, é basicamente isto. Muito bem. Muito obrigado pela sua apresentação do trabalho da APCL e, sobretudo, dos grandes desafios que a APCL tem pela frente nos próximos tempos. Convidava-o então agora a fazer esse wrap-up e essa conclusão dos trabalhos do dia de hoje. Ora bem, em primeiro lugar eu queria agradecer a todos, nomeadamente a quem nos esteve a ver e a ouvir neste dia que já vai longo. Começámos cerca das 10h30 e são agora quase 7h30, portanto vão 10 e 9 horas, com alguns intervalos. E agradecer e espero que tenham ficado contentes e que tenha sido proveitoso todo este dia, porque é para vós que nós aqui estamos. E um especial agradecimento ao Paulo Farinha, ao nosso moderador, que o fez de uma forma notável, mantendo o ritmo, mantendo as pessoas com muita dinâmica e também tendo feito posto perguntas muito pertinentes aos diversos oradores. E, obviamente, agradecer muito aos nossos oradores que dispuseram de um sábado soalheiro para vir aqui estar connosco. Um bem-ajam para todos. Começámos com as boas-vindas de Manela Cassis. Eu agora vou tirar os doutores e os professores, que eu acho que é fundamental, isso tudo na nossa vida, que já chega desses títulos académicos. E começámos com Manela Cassis, presidente da APCL, que deu as boas-vindas. Depois passámos para uma área o cancro com humor, da Marina Tunes. No fundo nos veio dizer que ao cancro deve-se dar a importância que ele tem, nem mais nem menos, porque há outros aspectos na vida que são muito importantes. O painel que se seguiu de relação médico-doente foi um painel muito vivo, muito criativo, muito dinâmico, com o médico Fernando Leal da Costa, em que ele resumia, se calhar mal, mas é aquilo que eu mais percebi, que é a energia que vai do médico para o doente e também a energia que é fundamental que vai do doente para o médico, para que seja este ciclo que se complete. E depois tivemos, neste painel, Andréa Mendes, Francisco Noronha Santos e o Magazine, e eu só resumiria quase dizendo que belos testemunhos, grandes testemunhos que eles nos deram, cada um na sua fase, e para eles a importância da informação. Cada pessoa é um receptor de informação diferente, não há duas pessoas iguais, uns querem mais, outros querem menos, e sabemos que também há pessoas que têm medo da informação e nem querem pensar nela. Portanto, este painel foi muito rico e muito importante nesta área. Seguidamente, da parte da tarde, tivemos a gestão de cuidados de enfermagem na pessoa com doença hemato-oncológica, com a nossa
Rosa Romão. Os enfermeiros que nós consideramos são os nossos anjos da guarda, estão connosco 24 horas, 7 dias por semana, que isso é bom para nós, mas lá está, para eles é uma pressão extremamente grande. E uns aguentam, outros não, uns aguentam mais tempo, outros não aguentam tanto tempo. E o foco da Rosa Romão foi o foco na pessoa. No fundo, é o que nós estamos aqui a tratar. Passamos depois para os direitos do paciente e do cuidador, foi da Luísa Almeida, foi um assunto muito interessante. Eu não sabia que já estava tão bem, que a Luísa tinha tão bem sistematizado, porque é um assunto importantíssimo para quer doentes, quer cuidadores, sobretudo porque o labirinto jurídico é tal que a pessoa não sabe para onde é que há de começar. E, por vezes, não é por ficar mais preguiçoso ou não, mas não consegue desatar o nó, não consegue cortar para saber como é que há de pegar. Portanto, foi extremamente importante esta. E eu aproveito a ideia à altura, para dizer que isto deu-me uma ideia para lançar mais um projeto aqui na associação. É o que andamos há muito tempo a fazer, não é a roda dos alimentos, mas se calhar é a roda dos direitos dos cuidadores. Passamos aos aspectos funcionais do paciente, os aspectos emocionais do paciente e cuidador, retomando um bocadinho um tema que tivemos no webinar de passada terça-feira, da Ana Carina Resina, em que aqui é sempre aquela área que todos temos medo, porque nós, para todos os efeitos, somos homens e mulheres, não somos máquinas, somos pessoas. E as pessoas têm dúvidas. E toda esta área emocional é muito de dúvida. Eu costumo dizer, não sou eu que digo, mas pronto, a vida é feita de escolhas. E a escolha é binária, 0 ou 1, faço, não faço, vou, não vou. E, portanto, nós temos que ter apoio de quem sabe e apoiar-nos em quem sabe para tomar estas decisões. Finalmente, a parte da alimentação adequada para doentes hemato-oncológicos, a Diana Alexandre, sempre uma entusiasta nestas coisas, nesta área, e sempre com... O Paulo, por acaso, esqueceu de fazer uma pergunta, que é se podia beber ou não um copo de vinho, o dito copo de vinho. Era a primeira pergunta que eu lhe ia fazer, mas depois passou-me, porque essa era a questão, e depois pensei, não fiz ao início, faço no fim, olha, nem no início nem no fim. Eu resumiria esta última apresentação como, no fundo, é o procurar manter a qualidade de vida quando se está nesta situação. E não esquecer que a vida não são 2 dias. Portanto, o que não se puder fazer agora, o tal copo de vinho, bebe-se depois, obviamente moderadamente, beber-se-á depois. E, portanto, basicamente é isto. Foi um dia cheio e rico. Agora passo a bola ao Paulo para nos falar eventualmente do dia da manhã. Muito obrigado, Carlos. Eu sou totalmente entusiasta de 2 coisas. De abolirmos os títulos e pararmos com todos estes nomes que não recebemos à nascença, nem no batismo, os que são batizados, e passarmos a adotar o nome próprio, e que sim, o consumo de vinho, embora moderadamente, parece-me que a doutora Diana Alexandre o recomendaria, e diria que se for com moderação e se contribui para o nosso bem-estar, não vem daí mal ao mundo, pelo contrário. Obrigado pelo seu resumo do dia de hoje, foi sem dúvida um dia muito, muito rico e profícuo em informação e em troca de informação. Os trabalhos amanhã começam às 9h30, com um painel de discussão sobre o acesso a medicamentos inovadores em Portugal, um tema tão importante e sobre o qual há tantos interessados e que diz respeito a tanta gente. Depois teremos 2 apresentações sobre terapias existentes e inovadoras em Portugal no que toca a linfomas e a leucemias, e teremos uma apresentação gravada, porque infelizmente não pode estar connosco, de um dos maiores especialistas mundiais em transplante de medula, o Dr. Robert Gale. Resta-me agradecer uma vez mais a presença de todos os que nos seguiram ao longo do dia de hoje. Em meu nome e da APCL, muito obrigado,
Carlos, uma vez mais, muito obrigado pelas suas palavras, e encontramos aqui amanhã por volta das. Por volta não, à hora certa, porque foi uma coisa boa também, conseguimos cumprir aproximadamente os tempos e isto não resvalou muito. Encontramos amanhã às 9h30 para falar sobre o acesso a medicamentos inovadores em Portugal. Volto a reforçar que os painéis estão abertos para quem nos estiver a ver colocar as questões que entender necessárias, que naturalmente serão, na medida do possível, que irei fazê-las chegar aos especialistas nestes temas para poderem responder. Boa noite e muito obrigado. Boa tarde.